Salve nação, saudações. Eu tô revoltado, cara, com esse resultado. Sabe por quê? O Flamengo hoje, se empatasse, era um bom resultado, cara. Daí vai e perde o jogo, fazendo um primeiro tempo ridículo. A mesma coisa que fez contra o Sport Recife, fez hoje contra o Fluminense, sem vontade de jogar no primeiro tempo. Se tivesse jogado o que jogou no segundo tempo, o jogo seria outro. Poxa, é por isso que a gente fica triste e chateado, cara. Por que que não joga a sério? Por que que não leva as coisas a sério? Não quer ser campeão, não? Cara, não dá pra entender um negócio desse, cara. Como que faz um primeiro tempo ruim desse? Ridículo. Ridículo, cara. Ainda vai lá o Rossi e dá de presente um gol para o Fluminense, cara. Eu sabia que isso uma hora ia dar merda. E deu, né? Mais uma vez, com o erro da nossa defesa, demos de graça mais uma vez o gol para o adversário. Vamos ver aqui esse corte do linha de passe. E eu quero falar da arbitragem também, viu? Porque o resultado justo para esse jogo seria um empate, se não fosse a péssima arbitragem, que meteram a mão no Flamengo, cara. Foi pênalti no Bruno Henrique. Foi muito pênalti, foi escandaloso e não deram o pênalti. O resultado justo seria um empate, pelo que foi no segundo tempo. Dá para elogiar o segundo tempo do Flamengo e criticar muito o primeiro tempo. As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Embora o Fluminense é adversário difícil, e olha o que aconteceu, né? Mas estava com a faca e o queijo na mão ali para abrir 5 pontos, falar, ó, acabou o campeonato, acabou a brincadeira desse campeonato, não vai dar mais. E aí o Fluminense faz uma bela partida, um excelente primeiro tempo, passou por cima do Flamengo no primeiro tempo, abriu 2-0, tomou um gol agora no segundo tempo, um gol de pênalti e vence. E tá na briga ali do G6, está definitivamente colado ali no Botafogo, o Fluminense. E tá nessa briga para conseguir a vaga aí de forma direta na fase de grupos da próxima Libertadores da América. E aí, quem ficou triste ali entre 7h30 e 9h30, terminou a noite, de certa forma, feliz, porque o que parecia que ia ser uma distância de 5 pontos caiu para uma diferença de 2 pontos. De 2 pontos. Então agora a história é a seguinte: Palmeiras precisava torcer por uma derrota do Flamengo e ganhar seus jogos para igualar ali e passar no número de vitórias, certo? Agora o Palmeiras precisa torcer para que o Flamengo empate um jogo. Claro que o Palmeiras vai ter que vencer suas partidas, e vai ter Fluminense pela frente, inclusive, né? Para poder igualar em número de pontos e no número de vitórias passar o Flamengo. Vitor Birner, o que parecia uma noite complicada ali para o Palmeiras, de repente, até no final das contas, parece que até melhorou. Não muito, mas acabou melhorando porque o Flamengo deixou escapar a oportunidade que teve e o Fluminense foi bem demais. Tudo bem, Birner? Tudo bem. Jean, Calçado, as fãs do esporte, tem acontecido, né? Dos times poderem tirar proveito de situações como essas e não conseguirem os resultados que precisam. Tanto o Palmeiras já teve essa chance, Flamengo teve hoje. Outra, é óbvio que o jogo do Flamengo hoje era um jogo muito mais duro que o jogo do Palmeiras. O Vitória foi um time muito guerreiro e o Palmeiras foi se perdendo ao longo do jogo. E o Fluminense não, como você mesmo disse, fez um primeiro tempo de alto nível, tirando proveito de erros do Flamengo, neutralizando completamente o sistema de construção forte do Flamengo. Os lados de campo com o Luiz Araújo e Samuel Lino hoje não funcionaram definitivamente e no mínimo, quase sempre um deles consegue ajudar bastante a equipe. Hoje nenhum deles foi bem, o resultado foi merecido e a briga continua exatamente igual, porém com uma rodada a menos. Ou seja, no raciocínio assim, mais detalhado, eu concordo contigo. O palmeirense estava muito preocupado, o Flamengo teve a chance de abrir uma grande vantagem, mas quando você mantém uma diferença dessa, mesmo tendo um clássico e o outro com um jogo mais fácil, com uma rodada a menos, se eu for esquecer o jogo do Palmeiras, pensar só na rodada, eu acho que ela ainda foi um pouquinho melhor pro Flamengo. O Flamengo continua ali com a sua distância, e né? Uma rodada a menos o Palmeiras tirar. Uma rodada a menos o Palmeiras tirar. Lembrando que aí, de novo, você pode olhar o copo meio vazio, meio cheio, tem otimista, pessimista. O otimista também pode olhar e falar assim, tá bom, agora o Palmeiras é que vai pegar o Fluminense.
Sim. Né? Agora é que vai O ser a Flamengo pedreira recebe o também. Bragantino. E o Flamengo vai receber o Bragantino. Quer dizer, a coisa vai ser diferente. O que não dá para entender nesse primeiro tempo do Flamengo, né, Eugênio? A gente vai falar aqui de data FIFA, evidentemente, para Palmeiras, para Flamengo, quanto pesou. O Flamengo não teve o Arrascaeta, não teve o Vinha, por exemplo. Danilo acabou entrando no segundo tempo. Mas o Palmeiras também. Pera aí, essa bola saiu, viu? Essa bola aqui saiu e, se for pegar na regra, o VAR tinha que ter chamado para anular o gol do Fluminense, porque essa bola aqui saiu e seria escanteio. O VAR pode entrar quando é lance de gol. Tem com alguns desfalques, jogadores que acabaram entrando no segundo tempo para ajudar também, mas não conseguiram. Independentemente de data FIFA, o primeiro tempo do Flamengo, em que pese toda a virtude do Fluminense, mas foi um primeiro tempo apagadíssimo para uma equipe que entrou ali com a faca, teria que entrar com a faca nos dentes para poder ampliar uma vantagem aí na briga pelo título, hein, Eugênio? Tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite para você, para os companheiros, fãs do esporte. Mas é difícil a gente medir exatamente se o time entrou com mais intensidade ou menos intensidade, mais ligado ou menos ligado. O Flamengo tinha uma questão de muita insegurança na sua defesa pela entrada do menino na zaga, Sim. o João Vitor. Isso acho que se alastra para todo mundo. Está todo mundo preocupado, achando que tem que cobrir, que pode acontecer alguma coisa. É muito psicológico isso. Contra o Fluminense que entra ali, não dá para dizer que o Fluminense entrou leve no jogo, porque o Fluminense está numa briga direta por uma vaga na Libertadores, na fase de grupos da Libertadores. Se o Campeonato Brasileiro tivesse só as últimas 10 rodadas, hoje dividiria a liderança com o Palmeiras. O momento do Fluminense é um momento Vem muito bem. Interessante. Mas hoje ele, por exemplo, ficou com a vitória, fica a 1 ponto do Botafogo, mas ainda tem o jogo do Bahia, que está 1 ponto atrás dele. Esses três times brigam por uma vaga direta na Libertadores no ano que vem. Que está nessa faixa de classificação. Então, não é que o Fluminense tenha entrado leve no jogo, mas ele entra com uma responsabilidade menor que a do Flamengo. O Flamengo tem o peso, tinha o peso de entrar em campo e matar o campeonato. É o que podia ter acontecido. O Flamengo poderia abrir 5 pontos para o Palmeiras e ficar tranquilo pensando na final da Libertadores. Não foi o que aconteceu. Eu acho que passa. E aí, você falou que a gente vai tocar no assunto. Eu não quero deixar de tocar no assunto da abertura do campeonato. Os dois são profundamente prejudicados pelos jogos na data FIFA. Sim. O jogo de hoje é na data FIFA. Acabou ontem, né? Eu concordo com você. Não deu tempo dos caras voltarem. Não deu tempo dos caras voltarem. Voltou um mais cedo, voltou. Aí entra no segundo tempo, o Vitor Roque. Não dá para contar com isso. E são jogadores decisivos, tanto que estão em suas seleções. Sim. São jogadores que fazem a diferença. O Flamengo sem o Arrascaeta perde muito na produção ofensiva. Nossa. Perde muito na produção ofensiva. Demais. A rodada era do fim de semana. Era a rodada do fim... Num lugar civilizado, era uma rodada... Claro. Em todos os campeonatos europeus... Só que os dois presidentes de Flamengo e Palmeiras, quando tem um microfone pela frente, trocam farpas e não atacam esse sistema. Só uma coisa. Nesse caso aqui, o Flamengo atacou e o Palmeiras aceitou. O Palmeiras Isso, aceitou. Isso. Ok. São questões do dia a dia da disputa. Mas não dá mais. O campeonato no momento vai que parar. você faz uma revisão de calendário, Não dá. para continuar aceitando que aconteça isso. O campeonato vai parar. Em todos os próximos anos você não vê esse debate hoje. Eles vão só na época chiar um pouco. Então, assim, eles são cúmplices. Até que me provem o contrário, todos os presidentes de clube são cúmplices do calendário ruim. Todos. Né? Até aqueles que botam um time reserva na Libertadores para disputar estadual. São cúmplices. Pois não reclamam. Né? Isto posto, boa noite. Agora, esses jogos de hoje, é claro que existe a ótica da disputa do título. E aí deixa os adversários em segundo plano. Sim. Mas o Vitória briga ainda para não cair. E o Fluminense, ele está disputando uma vaga para a Libertadores da América. Está ali. Botafogo tem 55 pontos, Flu 54, o Bahia 53 com jogo a menos. E é o seguinte, quem sobrar daqui, é claro, tem a final da Libertadores e tal, mas é preciso tomar cuidado, porque a vaga direta está muito longe, né? É uma vaga direta contando que você vai para G5. 5. São 4 partidas para a maioria aqui, 12 pontos. Se tivesse ido hoje a diferença para 5, o Flamengo teria 5 pontos de diferença, restando 12. Então, o jogo de hoje era um jogo... E teria computado uma vitória a mais agora o Flamengo. Não era um jogo para colocar a faixa,
mas era um jogo para uma vantagem que desestimula o adversário. Isso. Deixa o adversário na lona, caído, pensando, bom, aqui já foi, agora eu vou concentrar meu pensamento apenas na final da Libertadores, onde eu posso dar o troco. Então o Flamengo hoje deixou de ganhar o título? Não é bem assim, mas deixou, assim, a faixa estava sendo colocada e retiraram a faixa. Porque 5 pontos, quando você tem 12, uma coisa é 5 faltando 30 rodadas, a outra 5 faltando 4. Então, assim, hoje o Flamengo realmente, na ótica da disputa do título, o Palmeiras tropeçou em casa, o Flamengo no Maracanã, o Flu era mandante, mas não era assim uma coisa, não é tão estranho. Mas o Flu jogou muito bem. A impressão que você tem hoje, para dividir na disputa pelo título, é que todos os jogadores do Palmeiras e todos os do Flamengo jogaram a data FIFA na China e voltaram para jogar hoje. Todos estavam treinando, você pegar o ritmo do Flamengo, o ritmo do Palmeiras, é só Exatamente. para baixo. É claro que as ausências detonam uma disputa de título, como já aconteceu em outros meses, porque a data FIFA não vem atrapalhando de agora, então a gente tem que olhar para trás, alguns aproveitaram, outros não. Isso é um dano terrível para o futebol brasileiro, quando você sabe que Palmeiras e Flamengo investem e tem um orçamento gigantesco e um detalhe no calendário pode tirar um título de um deles. A gente não está falando de um terceiro. E mudar o rebaixado enquanto. também. Vale lembrar. porque E o rebaixado também. Se olhar a data FIFA como um todo, foi pior para o Palmeiras. Então, Palmeiras perdeu 5 isso pontos. eu lamento profundamente. Perdeu Agora, o jogo do Vitória foi um jogo condicionado e com o tempo o Vitória foi percebendo que dava para empatar, porque o Palmeiras com ritmo muito baixo, a gente vai falar dele. E no caso aqui do Flamengo, um Flamengo também com ritmo, circulação baixa, uns encaixes do Fluminense no começo, eu digo, como estratégia subir o dia foi excepcional, porque a estratégia que ele pensou segurou o Flamengo, né? Nem impediu o Flamengo de jogar. E outra, a data FIFA atrapalha. Mas Bruno Henrique, novidade no Flamengo, Carrascal, Luiz Araújo, Samuel Lino. Samuel Lino não dá, né, galera? Samuel Lino, Emerson Royal, João Pedro, o zagueiro, João Pedro é o nome dele, né? Acho que é isso. João Lucas, sei lá. Não dá, cara. Nossa senhora, bicho. O Cebolinha tá muito melhor que o Samuel Lino. Tem que ser titular o Cebolinha, cara. O Saul Niguez, Sim. Pulgar, são novidades no Flamengo. Você fala assim, João Victor, o nome do zagueiro. é um Flamengo descaracterizado? Não é. E aí a gente volta para aquele papo. Que eu lembro que a gente estava conversando outro dia, né? A gente tá conversando Aí outro dia. elenco. Não adianta falar que tem um dia que o elenco é maravilhoso e quando o elenco vai jogar ele, a data FIFA que atrapalhou também. É claro que atrapalha, mas este elenco tem um poder de resistir à data FIFA. E não resistiu hoje. Então, o Flu fez um É partidaço. um elenco com mais opções do que o elenco do Palmeiras, se a gente parar para pensar, até com mais E qualidade. sem jamais esquecer o Fluminense. Sem O que dúvida. o Fluminense fez, tá? E o que o a gente Vitória pode fez entrar também. em detalhes como o Canóbio marcando o Ayrton Lucas e o Samuel Xavier na sobra. Na sobra. Do Canóbio. Isso assim, é raro de foi se ver. uma dedicação fenomenal e que deu resultado, tá? Isso. Boa noite, Jean. Boa noite. Bom, primeiro assim, acho que Flamengo e Palmeiras fizeram partidas muito ruins, ambos, mais uma vez. E acho que a gente precisa olhar um pouco para isso. E claro que tem a ver com a data FIFA, mas não tem a ver só com a data FIFA. Porque o Palmeiras vem de 3 jogos muito fracos mesmo, depois da gente exaltar muito o futebol que o Palmeiras... O Flamengo ganhou do Santos por 3-2, tomou 2 gols no finalzinho do jogo. Ganhou do Sport com 2 jogadores a mais, mas fez um péssimo primeiro tempo. E hoje fez um péssimo primeiro tempo e perdeu para o Fluminense. Tanto o Flamengo quanto o Palmeiras, neste momento, estão jogando muito abaixo, cara, do que eles podem, né? Eu sei que tinha muito desfalques, mas, cara, pela categoria dos jogadores que esses dois times têm, eles tinham que estar jogando mais, né? E estão jogando menos. Inaceitável isso, cara. estava jogando.
o Flamengo vem de resultados melhores que o Palmeiras, mas se você for ver como o Flamengo, o momento em que o Flamengo consegue vencer do Lanterna Sport... Primeiro tempo contra o Sport foi preocupante. Exato. E eram, assim, no momento em que o Flamengo tem 2 jogadores a mais que o Sport, que ele consegue virar o jogo, porque ele estava perdendo. Primeiro tempo com o Santos, muito ruim também. Acabou achando um gol ali no momento em que o Santos era superior. Então, assim, tanto o Flamengo como o Palmeiras estão jogando mal, estão jogando muito abaixo do que já jogaram. E foram 2 times que, em determinado momento do campeonato, eu não sei se isso se mantém, acredito que não, tinham campanhas históricas, as suas melhores campanhas na história dos pontos corridos. Então, assim, não é coincidência, não pode ser coincidência que os 2 times que foram para a Copa do Mundo, que tem que jogar na data FIFA, que são vítimas certamente desse calendário, por melhores que sejam seus elencos, porque na hora que você muda o elenco, o time também, a qualidade vai cair, eu acho que... E é bom quando acontece com os 2, porque aí não fica verdade. aquela coisa de... porque senão, na visão do torcedor, é sempre... tá falando isso porque o time é esse, tá falando aquilo porque o time é esse. Não. A gente está falando dos 2 times que tiveram uma queda de rendimento absurda, mesmo nas vitórias, o Flamengo acho que caiu de rendimento. E é óbvio que isso é culpa... Da desorganização do futebol brasileiro, da porcaria do calendário, do fato de que eles continuam jogando em data FIFA, né? Menos do que antes, mas continuam jogando em data FIFA, que eles continuam fazendo um número de jogos muito acima. E é uma pena, porque, cara, era a reta final, que tudo bem, a emoção ela não está perdida, como a gente tem visto. Mas ela não está perdida muito porque os 2 estão tropeçando. E não porque os 2 estão voando, porque houve um momento que a gente falou, cara... É difícil alguém pegar esses 2 times, né? O Cruzeiro tá lá tentando, se esforçando, mas é difícil alguém pegar esses 2 times no nível que eles chegaram a apresentar no campeonato. Então, deveria valer como um alerta para a CBF, para tentar melhorar as coisas que a gente já não aguenta pedir mais, para que sejam melhoradas. Olhando para os jogos de hoje, eu acho que são tropeços muito diferentes. Eu acho que é claro que o torcedor rubro-negro ele fica... muito magoado no momento em que ele podia praticamente ver o seu time assegurar o título brasileiro, porque eu acho que o Calçade falou, assim, são 5 pontos, faltando 12 para disputar, e lembrando, o Palmeiras joga os 3 últimos fora de casa, era uma vantagem muito grande, muito... É por isso que eu tô puto, cara. Tô revoltado, porque, faltando 4 jogos para terminar o campeonato, se o Flamengo vence e fica 5 pontos na frente, cara... estaria com uma mão na taça, cara. O Palmeiras tem 3 jogos agora fora de casa. 1 em casa e 3 fora, nessa reta final. Então, assim, cara, essa derrota veio numa péssima hora, viu? Puta merda. Muito grande. Então, se o Flamengo vence hoje, acho que ele praticamente asseguraria o título e essa mágoa do torcedor talvez seja compreensível. E só um parênteses, Jean. Seria muito bom pro Flamengo chegar na final da Libertadores com essa margem de 5 pontos, que a pressão do Palmeiras aumentaria muito, né? Exato, porque aí fica aquela coisa, o título já é de um e o outro tem que ganhar a Libertadores. Porém, assim, apesar de entender essa decepção e essa mágoa do torcedor do Flamengo, a gente está falando de um clássico contra um time que briga por vaga na Libertadores. Então, olhando para isso, acho que o tropeço do Palmeiras jogando em casa contra um time que briga contra o rebaixamento, ele é maior do que o tropeço do Flamengo. Parece uma incoerência, porque você fala, o Flamengo perdeu e o Palmeiras empatou. É um clássico, né? Mas assim, é um clássico. Eu acho que olhar para esse jogo e acreditar na possibilidade de vitória do Fluminense... Acho que qualquer um acreditava que o Fluminense poderia vencer. Sempre é possível. Sempre é possível. Então, acho que são resultados diferentes. Claro, o Palmeiras soma 1 ponto, o Flamengo não soma nenhum, mas eu acho que o tropeço, olhando para adversário, o mando de campo, o contexto, o tropeço do Palmeiras é maior. O foi uma decepção e foi uma frustração. Isso. Acho que é William, lembrando que amanhã tem Juventude e Cruzeiro. Sim. Ganhar lá em Caxias não é fácil, mas se ganhar ele fica a 2 pontos do Palmeiras e a 4 do Flamengo. Sem ter Libertadores. Sem ter Libertadores, porque enquanto eles estarão lá jogando a Libertadores, o Cruzeiro vai jogar aqui. E se continuar vencendo os jogos, se a vantagem for essa, de 2 pontos para o Palmeiras e 4 para o Flamengo, quando os 2 voltarem, ele pode estar na frente do Palmeiras e a 1 ponto do Flamengo, sendo que o jogo pós-final de Libertadores é sempre o jogo da ressaca. O pós-Libertadores saca para quem ganhou e para quem perdeu. Para os dois. Exatamente.
Então ele pode olhar assim, opa, de repente tem uma chance aí. O título do Cruzeiro, se acontecer, obviamente eu só vou começar a discutir isso de maneira concreta quando ele puder, em uma rodada, ultrapassar as equipes. Vai ser a maior virada dos pontos corridos de todos os tempos, não na pontuação, mas olhando a força dos times que estão acima e o que aconteceu na temporada mas tem inteira. que ver Uma loucura. o momento desses Uma times que loucura. estão acima. Eu ainda acho que a virada do Palmeiras para cima do Botafogo é imbatível, por enquanto. Falando, eu entendi. Eu vou falar, não acho que é uma vou falar loucura o que você porquê falou. do meu raciocínio. Mas eu Você acho que acompanhou naquela época, Sim. eu não gostava do jeito que o Botafogo jogava. Sim. E achei um momento que não ia virar mais. E eu não acreditava, pelo menos ainda não. Agora acredito um pouquinho só, mas não acreditava na minha aposta que o Cruzeiro Mas se fosse ganhar virar. amanhã, ele não fica grande? É. Pô, Ele já tá grande. Não, mas ele olha no retrovisor, 2 pontinhos. mas ele começa a jogar farol ele no tem- retrovisor dos dois. Ele tem, não é estranho, não é nenhuma um negócio anormal achar que o Cruzeiro pode ganhar 15 pontos nos 5 jogos. O Cruzeiro tem Juventude fora de casa, Pode ser. né? Não é um jogo fácil. Lembrando que ele tem tem- 3 vitórias a menos que Flamengo e Palmeiras. Tem que tirar Ele isso tem também. Corinthians em casa, tem Ceará fora, recebe o Botafogo e sai para pegar o Santos na última rodada. Cara, você também tem mobilização, né? É uma mobilização que eu acho que o Jardim, ele pode, o Leonardo Jardim pode conquistar isso, essa mobilização de um time quando você enxerga as coisas muito claramente, o que você precisa fazer. Com 15 pontos, o Cruzeiro pode ir a 79 pontos, a gente não sabe o que vai ser do Mas Flamengo. provavelmente vai ter que ultrapassar nos pontos. porque mas você... ele a tem questão 3 assim, vitórias e no saldo de gols não tem como o Flamengo tem Não, 47 mas saldo de tem gols Libertadores da contra América. 24. Libertadores ele impacta muito no, tem que no, passar nos em pontos. outros dois. Libertadores da América. Impacta muito nos outros dois. Sim, Eles vão ter porque- que antecipar jogo, eles vão ter que, E o- de repente, poupar Eu acho que ainda tá distante. jogadores Aliás, na final da Libertadores. Vamos falar a verdade, isso também é um absurdo, né? Isso é muito bizarro. Se a gente olha para o padrão da Champions League, né, em que os times terminam seus campeonatos e aí depois de tudo É o tem o boss. tempo. Nossa, É isso. aqui tá dentro. Aqui tá dentro, tá no meio do campeonato. Quer dizer, é um descaso com um campeonato que tem tudo para ser tão legal, né? Como o Campeonato Brasileiro. Tem tudo para ser um dos melhores do mundo, pela qualidade, pela quantidade de grandes clubes e tudo mais. É um descaso completo. Parece que a impressão que dá é que o Campeonato Brasileiro é um estorvo para a CBF, sabe? Pô, a gente precisa fazer um Campeonato Brasileiro. Como é que a gente fala? Põe aí os jogos no meio. Agora põe no meio do estadual também, Sempre no meio foi, de né? tudo, né? Se tirando estadual, o resto é um estorvo para todo mundo. Né? Cara, eu nunca acreditei, na verdade, no time do Cruzeiro, né? Mas, se o Cruzeiro vencer amanhã, ele ficando a 2 pontos do Palmeiras e a 4 do Flamengo, e tendo essa Libertadores pela frente, se ele vencer os 5 jogos que lhe restam, fazendo os 15 pontos, dependendo do que ia acontecer com Flamengo e Palmeiras, o Cruzeiro pode surpreender, cara. Eu não acreditava não, mas no futebol acontece de tudo, né? Bem, galera, eu fiquei muito chateado, cara, com essa derrota. Eu não esperava uma derrota. Até o empate era aceitável, né? Porque assim, ó, o mando era do Fluminense, mas a torcida era mista, era meio a meio, cara. Tanto a torcida do Flamengo quanto a torcida do Fluminense. Foram esgotados os ingressos, foram meio a meio. Então, o Flamengo não venceu, daí porque fez um péssimo primeiro tempo? Sim, foi por isso. Cara, não tem lógica, galera. Essa entrega, cara. Cadê a entrega do time que quer ser campeão, cara? Cadê aquela vontade de ganhar o jogo? Contra o Sport foi a mesma coisa. Um primeiro tempo ridículo. Por que não entrou no primeiro tempo como entrou no segundo hoje? Por quê? Teria perdido o jogo? Não, né? Pelo menos ficava empatado, né, cara? A sorte foi que o Palmeiras empatou o jogo dele jogando em casa contra o Vitória. Essa foi a sorte. Se não, o líder agora seria o Palmeiras. Por números de vitórias. Teria a mesma pontuação, porém, o Palmeiras ultrapassaria em números de vitórias, né? Puxa vida, cara. Samuel Lino é uma decepção, não joga nada. Emerson Royal, a mesma coisa. O João Pedro, Victor,
Eu esqueço o nome do João. João. Eu esqueço o nome dele. O zagueiro João. Ele é muito novo. Não quero crucificar ele aqui. Mas ele não está pronto para jogar no time de cima. Não está, cara. Ele não está preparado mentalmente. Cara, ele comete muitos erros. O erro maior foi o do Rossi, eu sei. Só que quem recuou a bola para ele foi ele. Foi o João, né? João Victor. Tá na minha... Eu tô tão puto, tão cego, nervoso, que eu não enxerguei o nome dele aqui, ó. João Victor. Olha a minha situação, cara. Atuações do Flamengo. João Victor, Rossi e Saul são os piores em derrota para o Fluminense. Oh, meu Deus do céu, viu? O Rossi falhou. Eu acho que aquela bola saiu. E se saiu, era escanteio. E se saiu gol, o VAR tinha que ter chamado para dar o escanteio e anular o gol. O VAR só pode interferir em lance de gol. Só que ninguém percebeu isso, né? A bola saiu. Rossi, nota 1.7. Uma hora ia acontecer, né? Uma hora ia falhar com essa saída de bola. E poderia ter empatado o jogo hoje se não fosse esse erro. Se não fosse também os erros de arbitragem. Um pênalti escandaloso em cima do Bruno Henrique. E não deram. Foi roubo. Pra mim foi roubo isso aí, cara. Emerson Royal, péssimo, 1.5. João Victor, péssimo, 0.6. Danilo, 5.8. Léo Pereira, 6. Ayrton Lucas, 3.7. Saul, 1.3. Levou cartão, tá fora do próximo jogo. Érico Pulgar, 3.1. Levou cartão, tá fora do próximo jogo. Próximo jogo sábado contra o Bragantino. Jorginho, 7.4. Entrou bem. Carrascal 3.8. Samuel Lino, péssimo, 1.3. Cebolinha entrou muito bem, 6.7. Bruno Henrique, 3.0. Foi pênalti no Bruno Henrique, hein? Só que ninguém fala. Plata, 4.5. Luiz Araújo, 2.2. Juninho, 5.5. Só tromba e cai. Felipe Luiz, foi mal também, 0.9. Mal, muito mal. Felipe Luiz tem que melhorar, cara. Felipe Luiz, abre o olho, Felipe Luiz. Abre o olho, cara. Se você quer renovar com o Flamengo, quer ficar no Flamengo, você precisa melhorar. Nas escalações, tem que cobrar muito esses jogadores aí que cometem esses erros. Você tem que mudar a forma do time sair jogando. Tem que parar com essa palhaçada do Rossi querer ser líbero toda hora, cara. Palhaçada isso aí. Se não ganhar Libertadores e Brasileiro, não sei não se o Felipe Luiz fica, viu? É o que eu acho. Galera, tamo junto. Eu estou bem nervoso, cara. Me perdoa se eu cometi algum erro aí, mas amanhã eu vejo o que eu fiz. Valeu, tamo juntos. Fui.